Tem textos bíblicos que dificilmente nós pregamos, a não ser que nós estejamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui, pregando sequencialmente. O capítulo 23 de Gênesis é um texto assim. É um texto que vai dizer da morte de Sara e da compra que Abraão faz de uma sepultura, de um lugar para que ele pudesse sepultar Sara. Dificilmente nós escolheríamos este texto para pregar, a não ser talvez em um velório, coisa assim. Mas numa sequência bíblica, nós pregamos e louvamos a Deus por isso. Essa é uma das vantagens da pregação sequencial, porque aí a gente não foge de nenhum texto. A gente segue aquilo que Deus quis. Se Deus registrou para que nós lêssemos e aprendêssemos. Assim como nós aprendemos do nascimento de Isaac, assim como nós aprendemos do sacrifício que Abraão está disposto a fazer por Isaac, melhor dizendo, nós também temos muito a aprender com o momento em que Abraão precisa sepultar a sua amada esposa. Vamos ler então o texto de Gênesis capítulo 23. Diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dá-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará, melhor dizendo, a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que eu me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta aí a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Irmãos, este texto
traz para nós uma das cenas fortes da vida de Abraão. Esse texto mostra para nós o momento que ele tem que se separar daquela que foi a companheira dele por muito tempo de vida. E esse texto tem para nós a grande lição, que é a compra de uma sepultura, ou a compra do direito de posse de uma sepultura. E é sobre isso que eu quero olhar com você, a compra de uma sepultura. E antes de você dizer, deixa eu sair correndo que eu já comprei a minha, ou então eu não tenho interesse nenhum de comprar sepultura, pastor. Eu não vou dizer para você comprar uma sepultura. O que eu quero que eu e você entendamos é o que é que aconteceu com a sepultura e por que Abraão comprou essa sepultura. Estou sem som? Ah, ok. Então é só um pouquinho aqui no retorno. Se puder aumentar só um pouquinho, se for possível também. Se não, pode deixar sem. Então é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. A compra do direito de uma sepultura. E o que é que nós aprendemos aqui? 3 lições. A primeira delas é o lamento do pai da fé diante da morte da sua esposa. Versos 1 e 2 trazem para nós essa informação que nenhum de nós gostamos de ouvir. A informação que morreu alguém que nós conhecemos, alguém que nós amamos, alguém que faz parte do nosso ciclo familiar, e a gente não gosta nem de pensar sobre isso muitas vezes. E o texto diz para nós isso. Olha o verso 1. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Ele faz questão de dizer aqui o nome do lugar em que ela morre, porque é muito importante o lugar em que Sara estava quando ela morre. Ela não morre na sua terra de lugar em que ela nasceu, mas ela morre peregrinando no lugar em que Deus havia ordenado que ela peregrinasse. E é isso que o texto quer que você veja. Se você olhar o meio aí do verso 2, diz assim, na terra de Canaã. Lá na terra de Canaã, na terra prometida. Depois dela ter vagado em alguns lugares, depois dela ter peregrinado pela terra, chega um determinado momento que ela morre. E o texto quer chamar a atenção na sua forma de escrever, porque tem várias formas no hebraico de escrever que fulano morreu. E aqui você tem uma construção linda, que quer que nós olhemos primeiro para o aspecto da vida dela. Percebe? O texto diz assim, tendo Sara vivido 127 anos. É uma descrição assim, olhe para o tempo da vida dessa mulher, olhe para aquilo que ela fez. Ela veio a falecer, mas olha quem é esta mulher que está morta. Quem é esta mulher que Abraão vai ter que enterrar? Quem é esta mulher que Abraão vai ter que colocar numa sepultura? E de alguma forma, irmãos, eu e você não temos como correr desta realidade. Por mais que talvez você não queira pensar, em algum momento da história, se Jesus não voltar, alguém vai colocar você numa sepultura. E a grande questão é, quem é a pessoa que está sendo colocado naquela sepultura? Quem é a pessoa que está sendo colocado? Esta é uma mulher que o texto faz questão de dizer. Ela morreu tendo vivido 127 anos. Aqui a gente percebe que Sara não era uma mulher perfeita. A mulher que estava sendo sepultada não foi uma mulher que viveu uma vida sem nunca ter errado. Ao longo dessa peregrinação que nós temos visto, você viu coisas que Sara fez. Você viu Sara não confrontando seu marido, quando ele resolve mentir sobre o status de casamento. Pensa uma mulher que aceita que o marido diga, não, ela não é minha esposa não. Poxa, confronta esse cara, Sara. E 2 vezes ainda. Ela ficou calada, ela aceitou. Sara é alguém que, depois de ficar cansada de esperar, disse assim, Abraão, faz o seguinte, Deus não está atendendo os nossos pedidos. Deita com a escrava, deita com Agar. Se deita com ela, pega um atalho. Foi Sara quem disse isso. Sara foi alguém que depois maltratou a serva, humilhou, o texto faz questão de dizer. Sara não é alguém perfeita,
colocada no túmulo, não é alguém aí que passou por esta vida sem tropeçar. Porque ninguém que vai ao túmulo passa por esta vida sem ter cometido qualquer erro. Todos que vão ao túmulo, em algum momento da história, cometeram coisas. Porque a morte é também consequência do pecado. Mas Sara é alguém que as Escrituras não quer que você a veja como uma pecadora apenas, mas como uma heroína da fé. Essa mulher que Abraão colocou na sepultura tem um lugar de destaque nas Escrituras, ao ponto de ser a única mulher na Bíblia que é datada o tempo da sua vida. Nenhuma outra é datada. Nem mesmo Maria é datado quanto tempo ela viveu. Sara é. O texto diz, essa mulher viveu 127 anos. Isso é comum na literatura hebraica dizer dos homens. Adão viveu tantos anos. Mas o texto não diz quantos anos as outras mulheres viveram. Mas Sara tendo vivido 127 anos. Esta mulher é uma que Isaías diz assim, ei, vocês olhem para a fé de Abraão, olhem para a fé de Sara, imitai. É alguém que se tornou exemplo para a nação de Israel. Esta é uma mulher que peregrinou na fé por 62 anos. Ela tem 127 anos agora que morreu, mas quando ela começou a peregrinação dela, ela tinha 65 anos. Quantas pessoas começam, mas desistem no meio da jornada da fé? Sara não, Sara está morrendo na terra prometida, sem ter a terra, apenas uma peregrina, não tem um lugar para fixar a residência, mas ela crê no Deus da promessa. Ela viu algumas promessas se concretizando com ela em vida, e outras ela só vai ver depois da morte. Esta é uma mulher que tem um histórico de vida. Esta é uma mulher que as Escrituras cita na primeira carta de Pedro. Pedro diz que ela é a mãe dos filhos da fé. Pensa, que título grandioso. Nós falamos que Abraão é o pai da fé, sim, e Sara é a mãe dos filhos da fé. Pedro diz isso, Paulo diz isso. E Pedro, quando quer dizer para as mulheres, assim, mulheres, você que é casado com alguém descrente, é difícil viver, mas você precisa ter algumas características. E aí ele fala de várias, e ele ilustra com Sara. Ele diz, seja uma mulher submissa como Sara foi. Essa é uma mulher ímpar na história. Essa que está sendo colocada na sepultura, viveu muitos anos antes de Paulo, mas poderia citar o que Paulo disse, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Essa é a pessoa que está sendo colocada numa sepultura. Mas por que ela está sendo colocada numa sepultura? Porque Sara é uma descendente de Adão e Eva. Para quem está lendo esse livro de Gênesis, ele está vendo que a mãe da fé, a matriarca do povo de Deus, é alguém que a morte também pega. Porque Deus diz para Adão que no dia em que eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. E a morte entrou no mundo. E por mais que essa mulher cresce, por mais que essa mulher se consagrasse, essa é uma mulher que passa pela realidade da morte. E como que Abraão reage a isso? Como que Abraão está aqui diante disso? E aí você vê o lamento dele, do pai da fé. Por isso que esse primeiro ponto é o lamento do pai da fé diante da morte da sua esposa. Como nós reagimos quando toca o sino anunciando que alguém faleceu? Olha Abraão, verso 2. Morreu em Criate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Vamos ler? Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Lamentar e chorar por ela. Você diz, pastor, esse cara não crê não. Ele não crê que há vida após morte. Ele não crê em ressurreição. Ele não é o pai da fé. Ele não crê que Deus é o dono da vida. Deus dá e Deus tira. Óbvio que ele crê nisso tudo. Mas quem diz que chorar diante da morte de alguém
é não crer nas promessas de Deus. Às vezes a gente tem um mau hábito, a gente vai num velório, aí alguém está chorando, você diz, não chora não, ele foi morar com Deus, ele está descansando. Quem diz que a pessoa está chorando por achar que o indivíduo não foi morar com Deus? Ele está chorando porque é a dor da partida, da despedida. O luto faz parte, porque a morte não é natural. Talvez você está remoendo aí no banco, dizendo, poxa, tantas coisas para o pastor pregar, vai falar de morte. Nós não gostamos de pensar sobre morte, porque Deus nos fez para viver de fato, mas como salário do pecado, ela entrou no mundo, e você precisa sim pensar sobre isso. Todos nós precisamos, e todos nós, quando nos deparamos com a realidade da morte, seja você quem quer que você seja, você pode lamentar e chorar profundamente. Lamentar é a ideia de, na cultura daquela época, uma das formas de lamento era choro em voz alta, era vestir, rasgar as vestes, era mexer no cabelo, era fazer diversos gestos com o corpo, com coisas, dizendo, eu estou em luto, eu estou em pranto. E Abraão faz isso. Você diz, Abraão, essa mulher viveu quanto tempo que ela viveu? 127 anos. Só peregrinando com Abraão, 62 anos. A gente não sabe com quantos anos que ela casou com Abraão, provavelmente muito cedo. A gente sabe que com 60 anos ela já está peregrinando com Abraão. Você diz, rapaz, viveu muito, chega, tá bom. Tá bom não, tá bom não. Não importa o quanto de tempo que você vive com uma pessoa amada, você não quer que ela vá, e isso não é pecado. Muitas vezes a gente pensa errado sobre isso, a gente joga peso nos outros que estão em luto, dizendo, por que você está assim se você não crê em Deus? Quando Abraão está aqui fazendo tudo o que o luto faz. E você que já perdeu um ente querido, você sabe o que é isso. Você sabe o que é essa dor. Você sabe do consolo que vem de Deus. Mas você sabe do que é ver um ente querido sendo sepultado. Abraão está chorando. E eu e você choramos na morte de pessoas queridas, porque a morte é uma ruptura dolorosa, é despedir-se daquele que nós amamos, é despedir-se daquele com quem caminhamos parte da nossa peregrinação por este mundo, aguardando a grande promessa de Deus. Essa é a companheira de fé desse homem. Essa é a mulher estéril que um dia creu que Deus poderia dar um filho. Abraão está se separando da auxiliadora idônea. Ele está chorando. Saiba você que se você ainda tem dúvida de que diante da morte as pessoas choram, mesmo crendo o que acontece com quem morre, e crendo no que acontece depois quando Cristo volta, você precisa lembrar de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve em um velório de uma pessoa querida dele, Lázaro. E Jesus foi lá sabendo que ressuscitaria Lázaro. Ele diz, eu vou para ressuscitá-lo. Mas quando ele chega na casa, vê o choro das irmãs, vê a lágrima nos olhos das pessoas queridas, vê a condição daquele amigo dele dentro de uma sepultura, de uma caverna, de uma pedra. O texto diz assim, Jesus chorou. E esse versículo não está para você decorar, para quando alguém fala um versículo que você sabe de cor. Aí você diz, Jesus chorou. Não, não é para isso. É para dizer o quanto que a morte dói enfrentá-la, ou enfrentar a morte daquele que nós amamos. Naturalmente que o choro de Abraão, o choro de Jesus, o choro do povo de Deus diante da morte, é muito diferente do choro do descrente. Paulo diz isso. Paulo diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz, nós temos esperança. A morte não é uma inimiga invencível. E nós sabemos o que acontece com alguém que está em Cristo morre. Então nós choramos, mas nós temos esperança diferente daqueles. Eu não sei você, eu esse ano perdi meu pai, muito querido, perdi meu tio, e choro ainda. A morte nos faz chorar. Não é falta de fé. Eu sei onde ele está. Eu sei com quem ele está. Talvez você diz, pastor, ele já estava doente.
Eu sei disso, ele já viveu muito, eu sei disso. Mas é pai, é separar. Mas não se impressione com a minha dor. Um dia você também passará por algo assim. E um dia você será aquele que vai estar lá numa sepultura. E alguém vai chorar por você. E a pergunta é, como você viveu? Quem é a pessoa na sepultura? Perfeita? Não. Mas creu em Cristo, isso faz a diferença. Por isso você nessa noite, goste você ou não de pensar na morte, creia em Cristo, porque só Ele te dá a garantia de que você pode ser colocado numa sepultura para ir para um lugar melhor. Abraão faz isso. Então a primeira lição é o lamento do pai da fé diante da morte de sua esposa. Mas a segunda lição é agindo compatível com a crença na promessa de Deus. Se ele lamenta, se ele chora, ele faz o período do luto, ele reage diante da morte, compatível com a crença da promessa de Deus. Olhe comigo o capítulo 23, e à medida que eu li o texto, você deve ter visto um monte de palavras repetitivas, e talvez você quer saber assim, Sara morreu do quê? O texto não diz, provavelmente de velhice, mas o texto não diz. Você quer saber detalhes, Abraão fez o que nesse lamentar? O texto não diz. Mas o texto vai dizer de uma negociação pela compra de uma sepultura. O principal desse texto é mostrar essa negociação. Tanto é assim que a morte, a notícia da morte, está no verso 1 e verso 2. A partir do verso 3, levantou-se, pois, Abraão, da presença da sua morta, e ele vai conversar com os filhos de Et. Ele vai negociar um lugar para sepultar. E olha como que Moisés quer que a gente olhe para essa negociação, ao ponto dele gastar vários versos bíblicos, 16 versículos, descrevendo a negociação. Ele gasta mais tempo descrevendo a negociação da compra do que falando da morte. Porque o que ele quer que eu e você vejamos é essa compra desse terreno. E aí no verso 19, ele vai do verso 3 ao verso 18, falando da compra, da negociação. Aí no verso 19, ele volta a falar do fato. Comprou, a hora de sepultar. Verso 19, sepultou. Você diz, acabou a história, né? Pronto, Sara está enterrada. Não, o versículo 20, ele volta a falar da posse do terreno. Então essa negociação mostra para nós a fé desse homem. A fé de Abraão reagindo diante da morte. Abraão e Sara, estrangeiros que literalmente não tinham onde cair morto. Literalmente, Abraão e Sara não tinham onde cair morto. É isso que o texto está dizendo. Olha lá o verso 3, verso 4, melhor dizendo. Olha Abraão dizendo, sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Não tem um lugar para sepultar. Ele é um peregrino, ele é um estrangeiro. Aquela frase que a gente pode dizer, não tem onde cair morto. É Abraão. E se eu cair morto, não tem onde eu ser colocado. Sara caiu morta e eu preciso colocá-la em algum lugar. Irmãos, Abraão é um peregrino que não tem lugar de sepultar a sua morta. E essa palavra, a minha morta, Abraão está dizendo, ela é a minha morta. E eles dizem, a sua morta, minha morta, sua morta, rege essa história. Abraão está com um corpo. E talvez você diz, não tem lugar, jogue em qualquer lugar, pastor. Afinal de contas, o que importa é a alma. A alma já foi morar com Deus. E de fato, a alma é importantíssima. Mas para nós cristãos, o corpo é importante. Nós prezamos pelo corpo, nós cuidamos do corpo, e nós sabemos que um dia o corpo ressuscita.
Nós não cremos que Jesus veio salvar só a alma. Jesus veio salvar o ser humano na sua integralidade. E é importante saber lidar com o corpo. E é isso que Abraão quer fazer. Tanto é que ele chama da minha morta. Sara, quando morre, Sara separa corpo e alma. A alma vai a Deus, o corpo fica aqui. A parte consciente está com Deus, mas o corpo é ainda importante. E Abraão está lidando o que fazer com o corpo da minha morta. E aí você vai ver a disposição dos moradores da terra em deixar Abraão sepultar. E às vezes a leitura passa despercebido. Quando Abraão diz isso, rapidamente alguém diz: Abraão, você é príncipe de Deus. A ideia é você é alguém muito importante. Deus aqui não é a palavra usada para Deus da aliança, mas é a divindade. Está dizendo, você é alguém muito importante, você é alguém abençoado pela divindade. Você é alguém poderoso entre nós. E era, Abraão tinha muita posse, Abraão tinha muitos bens, Abraão tinha entrado em guerras, tinha ganhado batalhas, salvando o povo daquela região numa determinada guerra. Ele está dizendo, você é muito importante, cara. Escolhe qualquer sepultura dentre nós e você pode colocar a sua morta. Aí você diz, por que Abraão então não pega Sara e não coloca lá logo? Porque o que eles estão oferecendo a Abraão é um lugar para colocar a morta, mas não a posse da sepultura. É isso que está na negociação de Abraão. Abraão quer a posse. E eles estão dizendo, coloque aqui. Depois a gente tira, quando passar um tempo, coloca outro, e você vai viver a sua vida. Abraão diz, se eu achei mercê, ele é todo educado, há vários rituais aqui de cerimônia, ele se prostra. Se vocês estão satisfeitos que eu enterre, então, afinal de contas eu não sou daqui, então peça que eles me deem a posse de uma terra bem específica, lá da Capela, lá da região de Macpela. Olha lá o verso de número 10, verso 9, ó. Verso 8, melhor dizendo. E lhes falou dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê vamos ler? A caverna, vamos ler? A caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, ou seja, é um lugar que não vai atrapalhar ele, não é no meio da terra dele, é lá no extremo, que ele me dê aquele lugar, a caverna de Macpela. Quando ele fala isso, Efrom, que está no meio, Efrom se levanta e diz, fica tranquilo, pode sepultar ela lá. Aí Abraão diz, não é sepultar, eu quero a posse. Ele diz, me dá o preço, eu quero o preço para que eu possa comprar. Aí Efrom já tinha dito, não só a caverna, mas eu te dou o campo que está aí de redor. E aí tem uma sacada de negociação aqui, que aí a gente precisa remeter à cultura judaica. Os estudiosos pontuam isso para nós. Quando Abraão diz assim, eu estou disposto a pagar, aí ele diz assim, sabe, cara, o que é esse terreno que custa 400 ciclos de prata, diante da nossa amizade, pode sepultar. Quando você ouve isso, você acha que ele não está dando, assim, 400 não é nada, né? É muita coisa. É muita coisa. E ele está dando um valor, dizendo, não, fica tranquilo, a nossa amizade, você não precisa pagar, vê quando paga. Mas ele está dizendo, é esse o valor, se você quer, você tem que pagar. Ele não espera, talvez, que Abraão pagasse. Talvez Abraão entrasse em negociação. Só para você ter ideia, algum tempo depois, Davi vai pagar 50 ciclos de prata para comprar um terreno que dá para construir todo o templo de Jerusalém. Percebe? 50. Aqui Abraão está pagando 400 em um lugarzinho para enterrar a sua morta. Efrom está dando uma facada em Abraão, lucrando grandemente. Você pega a comparação, Jeremias pagou um valor bem menor por um campo enorme. E a pergunta é, Abraão vai fazer o que diante desse fato? Por que ele não aceita sepultar de graça? Por que ele não aceita? Irmãos, olha o verso de número 16. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata.
ele manda contar e entrega. Por que ele faz isso? Porque Abraão crê numa promessa. Abraão, ele não quer colocar apenas Sara aí. Ele quer que ao longo do tempo, aquele lugar é da família dele, é dele. Porque ele crê que Deus disse para ele. Em um momento, enquanto eles peregrinavam, Deus chegou para Abraão e diz: Abraão, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus está dizendo assim: Abraão, eu vou dar para toda a sua descendência essa terra. E Abraão está dizendo: eu vou morrer, Sara já morreu, e a gente vai enterrar em qualquer lugar? Não, a gente tem um lugar nosso, porque importa o tempo que passar. Abraão tem noção que vai ser 400 anos depois que eles forem levados ao Egito. Abraão está dizendo: não importa, o meu povo vai voltar para cá. Essa é a minha terra, essa é a terra prometida. Eu ainda sou peregrino e estrangeiro. Eu pago o preço que for, porque eu creio que Deus cumpre as promessas. E a grande questão é quando que Abraão está respondendo a isso? Quando Deus deu o filho a ele? Não. Quando Deus tomou a esposa dele. Quando uma que peregrinou com ele não viu a concretização da promessa, Abraão continua crendo. Irmãos, a dor e o sofrimento, eu e você devemos sofrer, passar pela dor, mas jamais devemos diminuir a nossa crença nas promessas de Deus. Para Abraão, 400 ciclos de prata não é nada, embora seja muito, porque o valor que tem a terra da promessa é maior do que qualquer coisa. E ele compra aquele lugar. E o texto faz questão de dizer que ele comprou o campo, a caverna, todo o arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor. Isso é feito nas portas da cidade, é um contrato aqui acontecendo. E aquele lugar, naquela terra prometida, um lugarzinho pequeno, já é a convicção de Abraão, de que aí é o lugar que vai ser a descendência dele, vai herdar a terra toda, e ele precisa estar onde o povo dele vai estar. Não é à toa, irmãos, que um pouquinho de tempo depois, Abraão também morre. Sabe onde eles vão sepultar Abraão? Em Macpela. É dele, ele tem o direito de posse. Passa um pouquinho mais de tempo, Isaac morre. Sabe onde eles vão sepultar Isaac? Em Macpela. É a terra de Abraão. Morre Rebeca, é em Macpela. Depois tem Jacó que vai lá para o Egito. Afinal de contas, José está reinando, tem fome na terra. E aí Jacó está para morrer. Jacó chama os filhos e diz, olha lá em Gênesis 49. Olha Gênesis 49. Gênesis capítulo 49. Olha a partir do verso 29. Depois lhes ordenou dizendo, vamos ler? É Jacó dizendo para os filhos, tá? Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Aquela caverna que Abraão pagou 400 ciclos. Na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre. Jacó não estava lá quando isso aconteceu, quando ele comprou, tinha muito tempo antes. Na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac, Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados dos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Está lá no Egito, o filho é governador do Egito. Jacó não quer que faz para ele uma grande imagem em homenagem a ele.
Jacó diz: eu quero que me levem lá para a capela de Macpela. Não é o lugar, não é como muitas pessoas dizem, eu tenho que ser sepultado onde eu nasci. Não, não é isso. Não é isso aqui. Aqui é porque lá é a terra prometida. É a terra da promessa. É a terra que Deus disse para Abraão, quando ele tinha ainda 75 anos. Vai para a terra que eu te mostrarei. Que Abraão pise, e Deus diz, eu vou dar aos seus descendentes. Todos eles estão crendo nisso. Jacó sabe que Deus vai dar a terra para o povo dele. É a promessa de Deus que faz com que Abraão pague o preço que for necessário. A minha pergunta é, o que você faz com as promessas de Deus? Eu e você às vezes não queremos nem ler as promessas, não queremos nem gastar tempo pelas promessas. Abraão gasta 400 ciclos de prata. Queridos, eu e você precisamos ser norteados na vida pela promessa de Deus. E há várias. Nossos valores são diferentes dos valores mundanos, porque nós cremos em coisas diferentes dos mundanos. Abraão investe na promessa. Deixa eu perguntar, você tem investido nas coisas do reino? Você tem investido nas coisas espirituais? Como você vive? Onde você gasta seu dinheiro? Onde você gasta o seu tempo? Revela o seu investimento nas coisas do Senhor? Abraão faz tudo isso porque ele crê que aquela terra é a terra da descendência. Porque Deus disse. Lembra, tinha como sepultar. Todo mundo diz, coloca na melhor sepultura. Mas não vai ser sua, você só coloca. Abraão diz, nada disso. Eu quero a porção do pedacinho da terra prometida. Porque Deus vai dar essa terra ao meu povo. Eu fico encantado ao ver essa convicção quando morreu Sara. E você, como você reage nos momentos doloridos da sua vida? A morte não tira as lágrimas dos olhos, a convicção da promessa não tira as lágrimas dos olhos de Abraão, nem tem que tirar. Mas não faz com que Abraão haja sem ser crendo naquilo que Deus vai fazer. Terceira e última lição. O reconhecimento da condição de peregrinos sobre a terra. A morte de Sara nos mostra o reconhecimento da condição de peregrino sobre a terra. Olha como que Abraão se define, sendo um homem muito rico. Olha o verso 3. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta, e falou aos filhos de Et. Vamos ler? Sou estrangeiro e morador entre vós. Ele está dizendo, sou estrangeiro e morador entre vós. Ele é um peregrino. A posse da terra de Abraão é uma sepultura. Já parou para pensar nisso? Qual é a terra que Abraão teve? Uma sepultura. Foi isso a única coisa que realmente ele comprou para fixar uma sepultura. E talvez você olhe para isso e diz, isso é um fracasso. Um homem que sai de um lugar, vai peregrinar em outro, e termina a vida tendo um lugar só para colocar corpos. Queridos, eu e você, a única coisa que nós temos deste mundo é uma sepultura. A única coisa que de fato é a nossa herança daqui é um lugar para o nosso corpo ficar e ser decomposto. Mas isso não é derrota. Olha para Hebreus 11. Eu vou pedir, não combinei com o pessoal, mas vou pedir que projete, por gentileza. Hebreus 11, verso 9. Olha Hebreus 11, verso 9. Hebreus 11, verso 9. Vamos ler? Hebreus 11, verso 9. Até o verso 10. Pela fé, habitando em tendas com Isaac e Jacó,
herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mais do que aguardar Deus dar aquela terra para a sua descendência, Abraão aguardava algo mais, a cidade que Deus estava preparando para ele. Ele sabia que o lugar que ele passava não deixava de ser apenas um lugar de peregrinação. Olha o verso 13 de Hebreus. Todos estes, é Abraão, Sara e o grupo com eles, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, vamos ver? Falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Preste atenção no que você vai ler. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de Sara, Deus não se envergonha de Abraão, de Isaque, de Raquel, de Lia, de Jacó, de pessoas que tiveram um único lugar mesmo para ficar, um túmulo. Do resto foi só peregrinação, só passou. Deus não se envergonha deles. Porque o que Deus prometeu para eles é uma cidade, e eles sabiam disso. O que Deus prometeu para eles é aquilo que Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. A maior alegria e expectativa de Sara não foi Isaque. De Abraão não foi Isaque. Era a terra que um dia Deus daria a eles. A terra celestial. Irmãos, todos nós não passamos de um peregrino neste mundo. Acumule você o que você quiser acumular. Abraão tinha muitos bens, mas o que ele de fato teve foi uma sepultura. Uma sepultura. Eu e você somos cidadãos de um reino celestial. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. De lá que nós aguardamos. Mas por que essas coisas são importantes? Porque Jesus foi aquele que esteve num túmulo. Pensou isso? O nosso Salvador esteve em um túmulo, não na caverna de Macpela. Foi em outro lugar. Mas ele esteve. Mas quando ele morre, não tem uma negociação tentando comprar o direito de posse. Não tem. Eles aceitam um lugar emprestado. Um belo túmulo de José de Arimateia, um homem muito rico. Diz assim: sepulta ele lá. Aí você diz: por que Abraão não aceitou um favor e Jesus aceitou? Ou os discípulos de Jesus aceitaram, né? De fato, irmãos, Abraão precisava ficar num túmulo. Jesus estava apenas pegando emprestado mesmo. 3 dias depois ele saiu de lá. Ele não ficou num túmulo. Sara está num túmulo, embora em corpo, em espírito esteja com Deus, mas o seu corpo está num túmulo. Abraão, seu corpo está num túmulo. Isaque, seu corpo está num túmulo. E de tantos outros personagens bíblicos. Embora já estejam com o Senhor na parte imaterial. Mas Jesus Cristo esteve na parte imaterial com Deus. Ele diz: nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Mas 3 dias depois o espírito voltou no corpo. E ele ressuscitou. E sabe por que ele fez isso? Para prometer. Porque ele prometeu, melhor dizendo, que ele nos daria uma terra. Assim como ele prometeu para Abraão. E por isso que ele disse para os discípulos: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu volto para vocês. É Jesus dizendo daquilo que ele iria conquistar. Ele diz que os mansos herdarão a terra.
porque Ele vem e faz novos todas as coisas, novos céus e nova terra. Por isso que Ele teve que estar dentro de um túmulo, para que nós pudéssemos um dia ter uma terra, uma cidade, aquilo que Deus preparou para nós. E Jesus diz algo, em João capítulo 5, verso 28, Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Irmãos, que coisa linda é essa? Sara um dia vai ouvir a voz de Deus. Abraão e todos aqueles que estiveram que estão com o seu corpo naquele lugar, vão ouvir a voz e vai sair de lá. Como todos os seus entes queridos, que já foram morar com Cristo. Um dia eles voltam e ressuscitam. Esse é o credo da igreja. A igreja tem declarado ao longo dos anos: creio na ressurreição dos mortos. Já pensou? É por isso que Abraão coloca Sara lá. É por isso que Abraão compra aquele terreno. Um dia ela vai sair de lá. E um dia eu e você sairemos de onde o nosso corpo estiver. Mesmo que até lá a nossa alma já está com Deus. Mas volta para viver para todo sempre em corpo. E que alegria vai ser. C.S. Lewis, na sua crônica de Nárnia, na sua última crônica, descreve isso de uma forma tão bela. Onde ele traz de volta todos os personagens ao longo do livro. E eles se reencontram. Parafraseando o que Paulo disse em Tessalonicenses: no ouvir da voz, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados para o encontro com o Senhor, e assim viveremos para todo sempre com Ele. A morte não é o fim. Hoje, morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E no último dia, é ressuscitar em um corpo transformado, para viver com o Senhor, para todo o sempre. Pense em quem leu isso aqui pela primeira vez. Sabe quem é o povo que estava lendo essa história? Os descendentes de Abraão, que tinham vivido escravos no Egito, estavam saindo do Egito, nasceram escravos lá, e eles estão peregrinando, e Deus diz: tem uma terra para vocês. E Moisés está dizendo para eles: é a terra onde os nossos antepassados estão enterrados. É a terra que Deus prometeu. E eles estão sendo incentivados a crer na promessa. Lembra do José? Ele não apenas enterrou Jacó lá na capela de Macpela, mas ele também disse para os demais: quando Deus visitar vocês, não quando eu morrer. Ele diz: Deus vai tirar vocês daqui do Egito. Quando Deus visitar vocês, levem com vocês os meus ossos. E isso aconteceu. Quando Moisés está liderando a saída do povo do Egito, eles vão lá e retiram os ossos de José. Colocam em alguma coisa e estão caminhando pelo deserto. Passam pelo Mar Vermelho e estão peregrinando com os ossos de José, esperando o dia de chegar em Canaã e colocá-lo lá na caverna de Macpela, porque é a porção da terra que Deus prometeu como sinal evidente da promessa dele de uma terra que ele tinha preparado. A minha pergunta é: o que você faz com as promessas que Deus te dá? A minha pergunta é: qual é a sua relação com a morte? Nenhum de nós gostamos dela e não precisamos gostar. Nós precisamos querer estar com o Senhor, mas há meios de estar com o Senhor sem ser a morte, é que Ele volte. Mas eu e você não vivemos com pavor da morte. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte? Porque Cristo venceu o aguilhão, tirou o poder que a morte tinha, e Ele garante para nós vida eterna.
por mais que você viva, por mais que você faça, a sua herança neste mundo não passa de uma sepultura. Mas se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja Deus, que você tem esperança além desta vida. E eu e você podemos descansar em paz, sabendo que eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso, como Paulo diz, para guardar o meu depósito até o dia final. Você crê nele? Ele veio a este mundo, morreu, para que você pudesse ser salvo, se você é um filho dele. Por isso se volte para ele, ame ele, se devote a ele, vive intensamente os seus 127 anos, ou seja, o tanto que for. Eu disse na quarta-feira, citando um escritor, que alguém disse assim, que a vida passa rápido. Entre 10 e 20 anos, passa de um nível. Mas entre 20 e 30 passa bem mais rápido. É os mesmos 10 anos. Entre 30 a 40, bem mais rápido do que entre 10 e 20 anos. Você sabe disso, você queria ter 18 anos. Agora você quer ter 18 de novo, já passou. E aí eu disse entre 50 a 60, alguém dizia, é um pulo, pastor. Ou entre 60 e 70, alguma coisa, é um pulo. Eu não sei quanto tempo você vai viver. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Talvez não vai ser tanto. Deus chama idosos e Deus chama gente nova. A minha pergunta é, quem vai ser colocado naquela sepultura? Alguém que andou com Deus, não era perfeito, mas creu em Deus. E aí está entre os heróis da fé. Ou alguém que viveu para si. Aí Jesus vai dizer, louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Vamos orar? Deus, obrigado porque pregar sequencialmente nos dá a dieta que o Senhor tem para nós. Todos nós necessitamos de ouvir textos como estes. Obrigado, Deus, porque nós podemos chorar a morte dos nossos queridos. Talvez nessa noite alguns aqui presentes lembra com saudade de pessoas amadas. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a dor, luto, sofrimento, nós podemos crer nas promessas. E o mesmo Abraão que chora, lamenta, é o Abraão que gasta o que for necessário para poder estar crendo na promessa que o Senhor fez a ele, demonstrando isso nos atos. Por isso, ó Deus, desperte o nosso coração, para entender que o que fortalece a nossa jornada na vida é a promessa do Senhor. A promessa de que há novos céus e nova terra. De que o teu filho que esteve morto está vivo, e é o primeiro dessa série extraordinária de ressurreição que acontecerá no último dia. Alegra o nosso coração, ó Deus. Nos faça viver o dia de hoje com responsabilidade, para que nós possamos dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós possamos dizer, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. E a coroa da justiça está reservada a nós que amamos o teu Filho. Por isso, ó Deus, desperte o nosso coração, para amar e priorizar as coisas do teu reino. Obrigado, ó Deus, porque a nossa herança é mais do que uma sepultura. A nossa herança é vida eterna contigo. Isso nos foi dado graciosamente na pessoa do teu Filho, Jesus Cristo. E no nome dele que nós oramos. Amém.